sou o criador do projeto luzvioleta.org. O site está aqui visível na parte inferior. E nós vamos falar, essa palestra aqui é sobre a geometria sagrada e o universo. Quem quiser saber mais conteúdo, no site luzvioleta.org tem lá a parte de curso, a geometria sagrada, em PDF é só baixar. E lá tem tópico a tópico também, é uma parte, cada tópico tem um resumo, né? Esse material ele também é resumido, mas ele vai ter mais conteúdo do que essa palestra. Essa palestra eu vou alguns tópicos, né, que vai ser falado aqui. Então vamos lá, começar com o que é a geometria sagrada, de uma forma resumida, né? A geometria sagrada é uma geometria matemática que estrutura as formas do universo. Aqui nós temos uma geometria chamada cubo de Metatron. É uma geometria multidimensional e pode ser representada em um desenho plano. Então, na verdade, o nome já diz, é um cubo de Metatron. Então, ela tem um formato de um cubo, realmente, né? De um cubo e várias outras geometrias chamadas de poliedros, né? Que todos os lados são iguais. E ela desenhada na geometria, uma geometria plana, né? Ela tem esse formato aí, é assim que ela é representada. Mas ela, na verdade, ela é multidimensional. Além de ter os formatos que a gente conhece de 3 dimensões, ela tem hipercubos e outras representações multidimensionais. Pode ser utilizada para nos dar clareza de si mesmo, conexão com o divino, regeneração, harmonia, cura e proteção espiritual. Então essa geometria é muito utilizada aí dentro do esoterismo. Você vê ela em mesas radiônicas e assim vai. Próximo slide, nós vamos falar aqui sobre a semente da vida. Então o que acontece? Eu vou entrar no tema dimensões, mas a gente vai explicar a forma de uso da palavra dimensões. Então na física eles usam a dimensão como medida. Então altura é uma dimensão, largura é outra dimensão, profundidade é outra dimensão, dimensões espaciais. Aí nós temos a distância, outra dimensão, o tempo é outra dimensão, né? E o esoterismo usa a palavra dimensão de uma outra forma. Usa com o contexto de nível vibracional de consciência, estados vibracionais, né? Que é um pouco diferente como é utilizado pela física tradicional. Então aqui nós temos uma geometria chamada semente da vida. Na verdade é todos os passos dela até chegar na semente da vida, que é a sétima aqui, a sétimo desenho, tá? Primeiro começa, vou passar o mouse aqui, deixa eu ver aqui. Então a primeira começa com esse ponto e esse círculo, ela vai andando pro 2, pro 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E esse 8 aqui, na verdade, é só ter um círculo em volta. Então eu vou fazer uma ativação da semente da vida, passando por cada estágio desse e considerando que cada estágio desse é uma dimensão diferente. Mas é uma forma de dizer, tá? De explicar. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Primeira dimensão, a manifestação, representada por um círculo ou esfera. E aqui, na verdade, voltando um pouco, né? Esse círculo, na verdade, ele é uma esfera, é uma hiperesfera, porque ele tem esse ponto de dentro, que também é uma esfera, dentro de uma outra esfera, que é o círculo de fora. Então a gente está num desenho plano, então a gente está representando por círculos. Mas ela também é multidimensional, isso aqui são hiperesferas se conectando, né, e gerando essa imagem aí
gerando essa geometria. Então, voltando aqui, né? Ela pode ser representada por um círculo ou uma esfera. Nessa dimensão, o espaço é criado e preenchido como uma única energia, o todo onipresente. Tudo que existe no universo está conectado pela primeira dimensão, o emaranhamento quântico. Nessa dimensão não existe tempo e nem matéria. Então, o que acontece? A gente está separando aqui, mas a gente tem que entender que não existe separação. Tudo existe em vários níveis dimensionais. Tá? Então vamos para o segunda imagem aqui. Segunda dimensão, o equilíbrio da manifestação, representada por dois círculos ou esferas. Nessa dimensão é criado o tempo e as energias, positiva e negativa, masculina e feminina. Então aqui nessa geometria, a gente está falando do yin e do yang. Então aqui começam a se criar a polaridade, as energias, a dualidade. Então é representado aqui. A próxima. Terceira dimensão, a manifestação das formas, representado por três círculos ou esferas. Nessa dimensão é criado as formas, expressadas pelo triângulo, quadrado e pentágono. Então, nessa geometria aqui, tá? Essa geometria também é uma geometria bem conhecida, se você olhar o interno dela aqui. Isso está também na apostila, a parte de símbolos. Né? Como eu falei lá no começo, luzvioleta.org tem o PDF lá. Então aqui é como começam as formas. Então as formas primárias, ela é representada pelo triângulo, o quadrado e o pentágono. Nessas três geometrias forma todas as formas possíveis no universo, que também elas são representadas pelo número 3, 4 e 5. Isso na apostila tem também, eu não vou entrar aqui em mais detalhes, mas lá tem a explicação e os exemplos. Quarta imagem aqui. Quarta dimensão, a manifestação da matéria, representada por 4 círculos ou esferas. Nessa dimensão é criado o átomo e os elementos que sustentam a vida. Então aqui a gente fala dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, que vai ter um slide falando disso daí, aqui nessa apresentação. Vamos para a próxima. Próxima imagem aqui, próxima geometria. Quinta dimensão, a manifestação da consciência, representado por 5 círculos ou esferas. Nessa dimensão a consciência se manifesta na matéria. Então a consciência aqui a gente pode estar representando ela como a consciência do éter, né? Consciência da própria matéria. Tá? Por exemplo, o pentágono, né, é usado como os 4 elementos mais uma consciência, o éter, ou né, uma energia mais consciente. Vamos para a próxima. Sexta dimensão, a manifestação do espírito, representado por 6 círculos ou esferas. Nessa dimensão o espírito se une com a matéria. Então aqui existe um equilíbrio entre as dimensões. O espírito aqui, né, o equilíbrio do número 6, o espírito, o éter e a matéria. Então o éter, que é a consciência, conecta o espírito com a matéria. Vamos para o próximo e último, né? Sétima dimensão, a manifestação da expressão, representada por 7 círculos ou esferas. Nessa dimensão a consciência se expressa no universo multidimensional. Então aqui é quando inicia a vida, né? Todas as dimensões se unem e aqui ele começa a se expressar as infinitas possibilidades da existência. Então aqui é o começo da vida, a semente da vida. E o que é a semente da vida é a semente da sabedoria, né? Porque a vida é a sabedoria. Então aqui a gente faz essa ativação, passando por todas as fases e plantando a semente da vida, a sabedoria no nosso eu. Vamos para o próximo.
Espaço, tempo e matéria. Resumidamente, o universo é formado por espaço, tempo e matéria. Nós somos formados por corpo, mente e espírito. Fazendo uma relação entre nós e o universo, temos o espaço, sendo o espírito, o tempo, sendo a mente, e a matéria, sendo o corpo. Então aqui a gente viu na primeira dimensão, no slide da semente da vida, a primeira dimensão vai ser o espírito, né? Na segunda o tempo e na terceira as formas. Então nós entendemos que somos um fractal do universo. Então da mesma forma que nós temos espírito, mente e corpo, o espaço também tem espírito, mente e corpo, que é o espaço, o tempo e a matéria. Aqui nós temos uma geometria que chama hipercubo. E aí então nós, só concluindo, nós temos dimensões espaciais, temporais e materiais. Voltando aqui ao hipercubo, essa questão do hipercubo, eu vou estar falando sobre o espaço. Esse aqui é uma representação do espaço. Como a gente pode, no nosso dia a dia, perceber que quando a gente vai representar, medir o espaço, o espaço de um terreno, um espaço, a gente mede em metros quadrados, ou a construção de uma casa, ela tem um formato cúbico, muitas vezes, né? Ela tem um quarto, normalmente é um cubo, né? A casa, ela todas separadas em cubo. E a gente usa essa medida de metros quadrados e cúbico para medir o espaço. Então já é uma forma que a gente, natural para a gente entender que o quadrado e o cubo, né, ou o quadrado, é uma representação do espaço. Essa geometria possui 4 coordenadas espaciais. Outra coisa que eu vou falar aqui, quando eu estiver falando de dimensões da física tradicional, ao que eles usam como medida, altura, largura, x, y, z, eu vou falar como coordenadas, porque a forma do uso da palavra dimensão, eu estou usando aqui de uma outra forma, como foi falado aqui na semente da vida. Então a primeira dimensão é o vácuo quântico, a segunda dimensão é a energia yin e yang, e assim vai, né? Então, para não gerar confusão, aqui eu vou usar como coordenadas. Então essa geometria possui 4 coordenadas espaciais, estamos falando de espaço. O eixo X, que seria para cima e para baixo. O eixo Y, que seria para o lado direito e para o lado esquerdo. O eixo Z, que seria para frente e para trás. E o eixo W, que seria para dentro e para fora. É aí que vai a quarta coordenada, para dentro e para fora. O hipercubo está relacionado ao hiperespaço, então ele representa não só o espaço, né, mas ele representa o hiperespaço, que é um cubo dentro do outro cubo. Então é espaço dentro de espaço. Quando a gente está no espaço externo e adentra esse cubo interno através de portais, né, como se fosse um zoom, você vai dando um zoom e entra dentro do outro espaço, que também tem a mesma quantidade de espaço do que o espaço fora. Então o cubo de dentro tem o mesmo espaço do que o cubo de fora. E ele ainda, o cubo de dentro ainda vai ter um outro cubo dentro. Então isso é infinito. Cubo dentro de cubo, dentro de cubo, dentro de cubo. Espaço dentro de espaço, dentro de espaço, dentro de espaço. E assim também é o tempo. Tempo dentro do tempo, dentro do tempo. E matéria dentro de matéria, dentro de matéria. Então podemos dizer que o tempo e o espaço e a matéria, ou o espaço-tempo, é infinito, porque ele contém ele mesmo dentro dele um outro espaço que pode ser preenchido com outra matéria e outro tempo, e assim de forma infinita. Agora a gente vai entrar na questão do tempo. Eu não vou ter outro slide,
Vou continuar aqui mesmo, só a partir da matéria que eu vou falar de outro slide. Então, agora vamos entrar na questão do tempo, que é a mente. Então, o tempo é mental. Nós viajamos o tempo todo, né, com a mente. Quando pensamos quando acessamos uma lembrança, voltamos ao passado, ou quando planejamos uma viagem e acessamos o futuro. Então, a gente está se deslocando no tempo pela mente. Então, o tempo realmente, aqui nessa compreensão, ela é mental. A gente entende o tempo conforme a capacidade mental. Então, eu vou falar aqui as questões também, dimensões do tempo, são as dimensões temporais. Na primeira dimensão, o tempo não existe, tudo é um. Então, como foi falado aqui na semente da vida, a primeira dimensão é só espaço, é espírito. A correlação, né? Espaço-espírito. Então o tempo não existe, tudo acontece, só existe o aqui e agora, tudo acontece no agora. Na segunda dimensão, o tempo é dobrado, dualidade, dia e noite, por exemplo, né? Então, vamos falar de Yin e Yang, é assim que na segunda dimensão a mente entende o tempo. Então, se a sua mente está na segunda dimensão, ela vai entender o tempo na dualidade. Na terceira dimensão, o tempo é linear, passado, presente e futuro. Então, quando a gente tem essa compreensão da terceira dimensão, a mente na terceira dimensão, a gente vai compreender o tempo já não como dia e noite, mas como passado, presente e futuro. Na quarta dimensão, o tempo é circular, consciência do espírito e das reencarnações. Então, o que acontece? Quando a gente está, a nossa mente em quarta dimensão temporal, a nossa mente já entende que a gente está num ciclo de dimensões. Então a gente encarna, desencarna, vive a terceira dimensão, passado, presente e futuro, mas isso continua, né, num círculo. A gente volta, nasce de novo, passado, presente e futuro, volta, nasce de novo, passado, presente e futuro. Na quinta dimensão, o tempo é espiral, consciência que somos co-criadores da nossa realidade. Então, a quinta dimensão temporal, a gente é a espiral da quinta dimensão da cocriação. Então, a gente entende que nós somos co-criadores e que a gente cria as nossas experiências e a nossa realidade. Então, quando a nossa mente está em quinta dimensão, a gente já tem a percepção do tempo dessa forma espiral, né? E ela pode andar para frente, andar para trás, né? Andar dentro dessa espiral. Então a gente já entende, já consegue viajar no tempo, né? Ver, na verdade, outras encarnações, futuras, passadas. Então a gente já começa a ver o tempo não mais de uma forma nem cíclica nem linear, mas de uma forma espiral. É só um exemplo como que um animal, um cachorro, entenderia o tempo, né? Eu acredito que os animais entendem o tempo na dualidade, como dia e noite, e não como passado, presente e futuro, ou ciclo reencarnatório, ou que eles são co-criadores da própria realidade. Então acredito que os animais, a mente dele entende o tempo de uma forma dual. Mesmo coabitando a mesma realidade, isso é uma questão de percepção com a mente, né? Porque o tempo não vai ser diferente deles pra gente, entre aspas, né? Que a gente coabita o mesmo espaço-tempo e a mesma frequência de matéria, frequência atômica. Mas muito provavelmente eles percebem o tempo de uma forma diferente da gente, e entre nós mesmos, humanos, temos a diferença entre perceber o tempo na terceira, na quarta e na quinta, né? Dimensão temporal. No próximo slide aqui, os 4 elementos. Então aqui a gente vai entrar um pouco na matéria também. Não vamos adentrar muita coisa, mas só para a gente passar aqui. Aqui nós temos os símbolos dos 4 elementos, os símbolos simplificados dos 4 elementos, né?
Aqui nós temos, e é interessante aqui que a carta do baralho, que também no tarô, no baralho comum e no tarô, os naipes eles são relacionados aos elementos. Então o paus é o fogo, a espada é o ar, copas é a água e o ouros é a terra. E também tem essa questão das cores, né? Os dois triângulos para cima, que é paus e espada, são pretos, e os dois triângulos para baixo, que é copas e ouros, são vermelhos. Aqui que acontece? O triângulo para cima representa o masculino e o triângulo para baixo representa o feminino. Então nós temos dois elementos masculino, dois elementos feminino. Mas lembrando que dentro do masculino também o masculino também contém o feminino e o feminino também contém o masculino. Eu vou passar com o mouse aqui para dar um exemplo. Então quando a gente tem esse triângulo aqui, o fogo, por exemplo, triângulo, né? Dentro dele ele tem um triângulo menor que seria invertido. A base dele seria assim, acompanhando o mouse aqui. Seria um triângulo para baixo. Dentro do triângulo grande, um triângulo menor. E assim para todos. E no caso da água, seria um triângulo dentro, só que ele estaria para cima, com a ponta para cima aqui dentro do triângulo da água. Então representando o masculino dentro do feminino e o feminino dentro do masculino. Então, quando a gente fala de yin e yang, a gente sempre tem que lembrar que o feminino está dentro do masculino e o masculino está dentro do feminino. E assim é com a gente também. E agora eu vou falar a relação, e estamos falando disso em nível de energia, né? Os elementos em nível de energia, mas eles também têm a sua relação atômica, eles na matéria, tá? Então vamos começar aqui. Eu não vou seguir a mesma ordem que está aqui, tá? Vou seguir uma outra ordem aqui. Começar com o elemento ar. Então, os elementos são relacionados com os seguintes átomos: o elemento ar com o oxigênio, o elemento fogo com o carbono, o elemento água com o hidrogênio e o elemento terra com nitrogênio. E juntos compõem cerca de 96% do corpo humano. Do corpo humano e também da terra, né? A gente tem essa relação. E lembrando que nós somos um fractal da Terra. Também somos um fractal da Terra. Então, muito da nossa estrutura corporal, ela vem de como a própria Terra, que eu falo planeta, né? Terra como planeta Terra. Para não confundir o Terra elemento. Estou falando que então, para corrigir aqui, para não ficar dúvida, nós somos um fractal do planeta Terra, que também tem essa porção de água, porção de ar, porção de terra, né? Porção de fogo, o núcleo dentro dele. Então tem essa relação com os elementos, e o éter, que seria o espírito, que aí a gente sai um pouco da matéria e entra numa matéria meio energia, né? Que é representada pelo pentagrama, que como eu falei lá na quinta dimensão da semente da vida. Eletromagnetismo. Então aqui a gente vai entrar um pouco no eletromagnetismo, e estou usando essa geometria que é o hexagrama, conhecido também como estrela de Davi. Então, continuando a questão dos elementos, né, usando o triângulo para cima e o triângulo para baixo. Essa geometria representando o número 6 então ela é chamada aqui de hexagrama, né, o nome dela. E essa geometria representa a união, a harmonia e o equilíbrio entre as energias masculina e feminina, elétrica e magnética. Agora eu vou entrar no eletromagnetismo, né? Aqui nós temos também a representação da lei hermética da correspondência. O que está em cima é como que está abaixo, e o que está dentro é como que está fora. Então, lembrando como eu falei que o masculino contém o feminino em si, o feminino contém o masculino. Então aqui também, vou habilitar o mouse aqui, então aqui também teria um outro hexagrama dentro, representando o feminino dentro do masculino e o masculino dentro do feminino. E aí essa geometria, esse hexagrama que estaria dentro também desse espaço, um hexagrama dentro do outro, estaria representando o que é dentro e como o que é fora. E aqui o triângulo para cima, representando o que é acima, é como o que é abaixo. Então o triângulo para cima,
além dele representar o masculino, ele também representa o elétrico. Então a gente tem a ideia de que o elétrico é a representação do masculino. E o triângulo para baixo seria o feminino e o magnético. Então, lembrando que ele também representa o magnético. E aqui nós temos o que? Uma representação, uma harmonia, um equilíbrio entre o elétrico e o magnético, criando o eletromagnetismo. Tá? Aqui é interessante que a gente tem a questão, como eu falei, do masculino e do feminino. Eu vou falar do pensamento e do sentimento primeiro. Então, nosso pensamento, nosso cérebro, ele é elétrico. Então, sempre quando a gente pensa, a gente gera um campo elétrico. E quando a gente sente o coração, né, o coração e o sentimento, ele gera uma carga magnética. Então, quando a gente pensa e sente, e aquilo cria um eletromagnetismo. Então, tem que pensar, sentir, e aí ele cria um eletromagnetismo. E lembrando que um é masculino, o outro é feminino. Então, papai e mamãe, né? Quando o papai e a mamãe se juntam, e aí a gente tem uma outra lei hermética, a lei do ritmo, né? Que aí o papai e a mamãe em ritmo, né? Se juntam, e nessa fusão, nessa energia, cria eletromagnetismo, cria uma outra vida. Então é assim que vai se criar a vida, né? Elétrico, magnético, os dois se juntam, ritmo, lei do ritmo, né? Que seria a sexualidade aqui, né? Nesse caso, para gerar outra vida. Então assim também funciona o nosso pensamento, o nosso sentimento, quando cria o elétrico e o magnético, papai e mamãe se juntam, acaba criando no astral, ou atraindo a questão da lei da atração, esse tipo de coisa. Então, isso é um pouco mais profundo, né? A lei da atração, ela tem que ir um pouco mais profundo, que a gente vai entrar nessa questão do eletromagnetismo e do yin e do yang. O yin yang em equilíbrio, que vai realmente manifestar a criação. Vamos para o próximo. Reprodução do universo. Então, como eu falei que a gente é um fractal também do universo, corpo, mente, espírito, matéria, tempo, espaço, então os universos também se reproduzem. É assim que eu compreendo. Da mesma forma que a gente, ser humano, se reproduz, o universo também. E nós estamos dentro de um universo. Aqui nós temos a representação, também dentro da geometria sagrada, a segunda dimensão da flor da semente da vida, que é 2 círculos, né, entrelaçados, porém não totalmente, né? Parte deles estão juntas e parte fora. Então, aqui nós temos 2 universos adultos, um masculino e um feminino, sempre lembrando, né, que o masculino contém o feminino e o feminino contém o masculino, que se juntaram, né, em partes, e nesse miolo onde eles estão juntos, ali se cria um outro universo. Então é onde se dá o Big Bang. Então eles são universos separados, que eles se resolvem se juntar, e nessa junção, né, cria o Big Bang e vai criando o universo. E esse universo que nós estamos, ele ainda nem nasceu, ele está dentro do útero, vamos se dizer assim, do universo mãe, mas também está dentro do universo pai, como pai e mãe, né, se juntam. Quando o papai e a mamãe se juntam, um dentro do outro, né, não é assim? Um dentro do outro que vai acontecer a criação ali, a questão eletromagnética vai acontecer ali, e vai se gerar uma outra forma de vida, no caso aqui um outro universo. Então o nosso universo, ele ainda não nasceu, ele está em formação, né? Em um dia, em algum momento, ele vai estar pronto para nascer, e depois virar um universo adulto, e masculino ou feminino, né? O principal, vamos dizer assim, a energia principal dele. Ele vai estar então numa comunidade de universos, que está dentro de um super universo,
que existem outras comunidades de universos, né, outros super universos que está dentro de uma bolha, né? E aí a gente não sabe até onde que vai isso, né? Até onde chega essas camadas de, de existência, de universos, super universos, bolhas e tal, né? Então é isso. Essa palestra foi até aqui para entrar nesse contexto de reprodução dos universos. Esse conteúdo ele está sendo falado aqui nessa palestra. Ele não tem essa questão da reprodução dos universos, não tem na apostila, também não tem na página do Facebook, então não falei isso, mas lá no luzvioleta.org tem tanto o curso quanto a página do Facebook. No Facebook tem outros conteúdos publicados na página mesmo que complementa o da apostila. E essa palestra aqui também vai ser um complemento. Então, quem tiver mais interesse, acessa o site, é tudo gratuito, né? Baixa a apostila, estuda. Quem quiser estudar, quem quiser seguir o Facebook, também entra lá e é isso aí. Por enquanto é só. Obrigado.